prazer incrível Prazer é poder falar meu. com a senhora. Que honra que eu acompanho há tanto tempo, porque assim, eu acho que a gente que não sou especialista em odontologia, né? Mas sou empresária da área, mas não sou especialista. Eu já adoro assistir os vídeos da senhora. Ai, que Imagina quem é da legal. área e paciente, é uma Que bom, didática obrigada, maravilhosa. obrigada. Sou fã Ai, demais, meu te Deus, conheço, sou obrigada, que fã. legal, é bom. É muito bom saber isso, que as pessoas gostam do que a gente faz. Muito obrigada da senhora compartilhar um pouquinho da sua sexta-feira com a gente. Profissional, empresária, mãe, mulher, tanta coisa. A doutora Daniele é graduada pela Universidade de Brasília, tem residência em cirurgia de traumatologia e bucomaxilofacial pela Universidade Federal de Santa Catarina, atua nessas especialidades no consultório, é sócia da Clínica Aleri e é uma Ah, youtuber famosa. a gente tenta, Tá a gente tituada tenta. já. É, o que eu vejo na doutora Daniele é uma clareza na explicação que qualquer pessoa passa a entender, né, do que ela está falando ali, do que ela está explicando. Então é muito gostoso, Ai, que são bom. vídeos muito É o que eu bons. tento mesmo. O meu marido que pediu para eu fazer o canal, né, que insistiu, ele falou, ó, você tem que falar de jeito que uma criança de 5 anos entenda. Ah, então tá bom. É verdade. Então, nós estamos aqui comemorando, né, a Semana das Mulheres, essas mulheres que fazem tanta coisa, né, desde de nos dar a vida, né, de gerar a vida, e que hoje ocupam todas as posições na nossa empresa, como a gente atua na área de odontologia, ortopedia e veterinária. Então, essa semana nós homenageamos algumas mulheres em nome de É. todas as outras. E a odontologia traz um cenário de conquista profissional para as mulheres. De acordo com o Conselho de Odontologia, o CFO, são mais de 71% de Uhum. cirurgiã dentista. Então, a gente começou a semana com ortopedia com 6% de mulheres, veterinária com 54% de mulheres e a odontologia com 71% de Eu mulheres. até É achei que muito seria mais, gostoso, sabia? né? Porque na faculdade era mais mulher, assim, bem mais mulher do que homem. Eu diria que seria uns 80%, assim. A doutora falou agora que o marido que incentivou a entrar nessa área do Sim. YouTube, do digital. Como é para você ser uma referência no Ai, é setor? desafiador, né? Porque a gente tem que se policiar o tempo todo para não ficar falando besteira, né? As pessoas criticam muito. Eu já recebi muita crítica de outros dentistas pelo canal, até porque tem vídeos meus falando. Meu canal foi feito para pacientes, né? Mas muitos dentistas acompanham e graduandos de odontologia também, vários vêm falar comigo. Mas o canal ele foi dedicado mais a pacientes. Então, tem um vídeo meu que fala, ó, cuidado com seu dentista, é o nome do vídeo. Meu Deus, tanto de dentista que me xingou com esse vídeo, só porque eu falei assim, olha, antes de você ir no seu dentista, pesquisa sobre ele, né? Vê se tem alguma referência, veja direitinho, não acredite simplesmente no que a pessoa está te falando. Então, assim, para os dentistas ficarem bravos comigo, quer dizer que eles realmente estão fazendo besteira, né? Porque quem não tem culpa Estão no cartório assistindo. não vai ficar com raiva disso. Então, eu acho que a gente coloca muito a cara a tapa quando a gente vai para as redes sociais realmente e se dispõe a ser uma coisa pública realmente, né? Hoje tem vídeo meu com quase 2 milhões de visualizações. Então, realmente, muitas pessoas assistem. Então, a gente tem que tanto ficar, assim, se preocupar com o que a gente fala, para a gente realmente dar informação e não desinformação, que tem muito na internet, né? Mas também com nessa coisa de que você pode levar uns tapinhas ali de vez em quando para não desanimar. Mas assim, quem brilha Sim. atrai de tudo também. Então a gente também tem que deixar e respeitar a opinião, né? Deixar eles lá e Meu marido, ele vamos seguindo fala, amor, brilhando. toda pessoa famosa tem Ó, seus haters. Então tá ótimo. Se tem alguém te odiando é porque você tá certo. até alguém seguindo. Doutora, em que momento da vida
você sentiu que seria dentista? Foi de criança? Foi perto Foi do quando eu trabalho? coloquei aparelho. Foi. Quando eu tava deixa eu ver, eu tinha uns 14 anos quando eu coloquei aparelho nos dentes e eu achava aquilo inacreditável. Como que um fiozinho metálico conseguia movimentar um dente no osso? Eu achava aquilo incrível. E aí eu perguntava demais na consulta, meu ortodontista ele marcava no último horário, porque senão atrasava a agenda dele todinha. E fiquei muito curiosa com aquilo e tudo, e ficava pedindo para ele me mostrar como é que dobrava o fio e tudo. E aí me encantei. Então, acho que foi no primeiro ano, foi no início do segundo grau, eu já decidi que eu queria fazer odontologia. A minha família é toda de engenheiros civis, então foi meio que um choque, mas a minha irmã do meio, ela é médica, então não tô totalmente away, né, da família. A minha madrinha também é dentista, mas foi por isso. Aí eu entrei na odontologia querendo ser ortodontista, mexer com aparelho. Aí no terceiro semestre, um colega meu perdeu um dente, e aí eu fui assistir a cirurgia de extração e do implante, tudo. Aí acabou, nunca mais quis saber de nada que não fosse cirurgia na minha vida. Eu ia perguntar É, isso, como você foi para essa área de bucomaxilo, de trauma, né? De é, trauma, é. de Eu me cirurgias. Obrigada, apaixonei quando eu Estela. vi a primeira cirurgia e no terceiro semestre. Não quis nunca mais saber de ortodontia, nunca mais quis saber de nada. Foi cirurgia, foi amor à primeira vista mesmo. E eu não me vejo fazendo outra coisa que não seja cirurgia. Realmente amo muito assim a minha especialidade, sabe? E sendo uma especialidade que a cirurgia não é uma coisa que você pode marcar, desmarcar, sair a qualquer momento, como, vamos dizer, um consultório normal, que você pode, entre uma consulta e outra, parar. Uma Sim. cirurgia vai um tempo, né? E tem que começar e terminar ali. Como você concilia a sua vida com consultório, É engraçado filhos e que eu tudo? recebo muita mensagem de aluna da odontologia que quer fazer cirurgia e que pergunta pra mim como é que você faz pra conciliar a sua vida pessoal com o trabalho e tudo. E eu acho até um pouco injusto essa pergunta, porque, poxa, só porque nós somos mães, a gente não pode ser, assim, trabalhadora, né? Os pais também são pais e trabalham, né? Mas cirurgia a gente brinca que tem hora para começar, mas não tem hora para terminar. Então, nos dias que eu estou no Isso, consultório, eu realmente me dedico inteiramente lá e eu não tenho hora para chegar em casa. Claro, eu marco mais ou menos uns horários, eu tenho mais ou menos uma noção de quanto que eu gasto em cada cirurgia, mas pode ser que complique alguma coisa e eu chegue mais tarde. Mas eu separo 3 períodos da semana para ficar com os meus filhos e com meu marido. Então, eu não atendo todos os períodos de todos os dias da semana. A prioridade da minha vida sempre é a minha família. Em primeiro lugar, depois o meu trabalho. Então, final de semana é com eles, e nesses 3 períodos da semana, são 3 tardes, eu também fico com eles. Eu não atendo no consultório, sabe? Eu me dedico a eles também. e aí um staff legal dá um suporte para a gente poder conciliar tudo Sim, eu acho que e se tudo tem que ter um realizar. pouco de equilíbrio, sabe? Não adianta você ficar. Eu, no começo, quando eu não tinha filho, não era casada, nossa, eu saía do consultório 10 horas da noite, eu ficava lá o tempo inteiro. Eu acho que tudo são fases da vida. Aí a gente casa, no meu primeiro dia, que eu não cheguei em casa de casado, eu cheguei, acho que era umas 8 e pouco da noite, meu marido falou: Ó, não quero isso não. Ficar aqui até 8 e meia da noite esperando você chegar, isso não tá certo, não sei o que, não sei o que. E ele tem razão, né? A gente tem que ter um pouco de equilíbrio, não pode ficar só no trabalho também. Então, eu acho que dinheiro não é tudo na vida, né? O que a gente tem, as nossas relações interpessoais valem muito mais do que qualquer nota de R$ 100. Então, eu prefiro atender menos e ganhar menos por conta disso também, mas estar com a minha família, que eu acho que é um tempo que não tem preço realmente. É o que a gente fala, né? Esse equilíbrio em qualquer área da vida da Sim, gente é com essencial, certeza. né?
Então, a cirurgia suga um pouco da E gente pelas responsabilidades, né? O meu telefone ele tem que ficar ligado 24 horas, pode ser que o paciente me ligue de madrugada, com dor, alguma coisa assim. Então, a gente tem algumas responsabilidades que a gente sabe. Já tive que sair no final de semana para atender emergência e tudo. Então, a gente tem essa noção, essa consciência, né? Mas se a gente ficar só trabalho, trabalho, cirurgia, 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 cirurgia e não der atenção para o outro lado. Quando a gente morrer, meu Deus, o que que eu fiz da minha vida? Eu só trabalhei? Não, não pode. Tem que ter um pouco de equilíbrio nisso também. a gente estava conversando outro dia, você quer deixar rastro ou Exatamente, pegar? exatamente. É bem isso. Uhum. Então, assim, tem esse compromisso, tem essa entrega, né? Mas com equilíbrio. Tem muita gente aqui no chat agradecendo os vídeos, agradecendo o quanto a Ah, senhora é muito ajudou, o legal isso. quanto foi Olha, é importante, muito legal. né? Eu recebo Muito umas mensagens tão gostosas, assim, é tão gratificante pensar que eu ajudei uma pessoa que está lá do outro lado do país, sabe? Mesmo que à distância, que eu encorajei, ou que eu dei informação, que eu ajudei de alguma forma. Olha, isso é muito legal, muito gratificante mesmo. E com o seu trabalho, você muda muitas vidas, né? Porque restaura a autoestima da pessoa, não só da mulher, a gente está falando da mulher, mas de qualquer pessoa que é atendida, que tem uma segunda chance de ter uma reabilitação, muitas vezes Sim. uma fratura por acidente, né? No maxilo. Então é uma coisa assim. Conta um pouco para nós assim dessa oportunidade de O transformar que eu vidas. tenho tido muito prazer agora de dar essa transformação para os pacientes, trauma a gente pega muito na residência, né? Quando a gente vai para o consultório privado, já não chega tanto caso de trauma, já não é uma coisa tão comum. Mas, claro, traumas é sempre muito gratificante. Você pegar o rosto de um paciente totalmente detonado, né? E reconstruir aquilo e devolver saúde e dignidade até para a pessoa, né? Mas agora o que a gente tem feito muito é aquelas reabilitações orais mesmo, paciente que usa dentadura há muitos anos e que sonha em ter os dentes fixos para voltar a comer, para voltar a mastigar, falar com segurança e tudo mais, e você devolver isso para o paciente, aquele paciente que às vezes perdeu os dentes com 14 anos de idade e que ficou maior parte da vida dele com uma dentadura do que com os dentes naturais, você agora devolver algo fixo para ele conseguir mastigar, ter qualidade na mastigação, ter qualidade na fala, sabe? De poder beijar o marido sem medo da prótese sair do lugar. Nossa, isso é muito legal. É muito, muito, muito gratificante mesmo, assim, sabe? Entregar esse resultado para as pessoas é emocionante. É muito legal. E além disso, a doutora tem um canal hoje com mais de 311 mil inscritos e dá os cursos, né, para tão bem. Hoje acho que a tecnologia veio para ajudar não só também as mulheres, todo mundo, mas a gente, mulher, consegue conciliar os estudos, é a casa Sim, muito mais gostoso, né, com a sim. tecnologia. E quais dicas a senhora deixaria assim para as formandas, as estudantes de odontologia que ainda estão definindo a área e que estão ali buscando alguém para se Ixi, que inspirar? difícil. Não, olha, eu acho que tem que seguir muito o coração. A gente tem que fazer muito o que a gente ama. Se você segue uma especialidade só pensando em dinheiro, aquilo voltando àquilo que a gente falou, só pensando em dinheiro, a vida não é só dinheiro, né? Claro, a gente precisa do dinheiro para viver, para ter um conforto, para poder viajar com a sua família, para ter filhos e ter boa condição de criar eles e tudo. Mas você tem que sempre pensar no que vai te dar mais prazer. Porque quando você faz algo com amor realmente, aquilo vai você vai receber de volta. Sabe? Não, não tem como você não receber de volta. Eu sou católica, eu acredito muito em Deus. Então, eu acho que tudo que você faz, Deus, ele vai te trazer de volta nessa vida mesmo, né? Então, a minha dica é, na escolha da profissão, né, da especialidade, escolha aquilo que você realmente tenha mais habilidade e que você se sinta melhor fazendo, porque às vezes a gente também gosta de algo e a gente não tem habilidade. E, enfim, pode buscar isso fazendo cursos e tudo, mas se você já tem uma habilidade e já gosta daquela área,
procure para essa área. E não tenha medo, a odontologia ela é um curso muito caro. É caro para fazer o curso, é caro para abrir um consultório, é caro para manter um consultório, é tudo muito caro, né? E se você chegar assim, sem ajuda, eu tive muita ajuda dos meus pais, graças a Deus. Se eu não tivesse tido a ajuda deles, talvez eu não estaria, talvez não, com certeza eu não estaria hoje como eu estou no consultório. Mas se você não teve ajuda, começa trabalhando para algum outro dentista, junta aquele seu dinheirinho, sabe? Atende para a clínica. Nossa, no começo eu atendia convênio, meu Deus, atendia muito paciente por dia, era uma correria, um atrás do outro, mas aí eu fui juntando aquele meu dinheirinho para poder abrir o consultório, ter o dinheiro em caixa e tudo. Então, a gente não pode desanimar, sabe? Não é fácil realmente, mas é possível, é bem possível e é muito gratificante. Hoje a gente tem muito curso de capacitação, né? Não só da especialidade, mas como a doutora está falando, dessa administração, da carreira, né? Eu vejo que na odontologia, diferente até um pouquinho das outras áreas que a gente trabalha, eu vejo bastante cursos de gerenciamento de consultório, de capacitação financeira ali. Isso é muito importante, porque como empresário, Olha, você pode falar. a gente aprende a ser dentista. A gente não aprende a ser empresário na faculdade, né? Então você aprende a ser funcionário de alguém, a trabalhar num consultório que está pronto. Agora, abrir o consultório, gerenciar um consultório, gerenciar funcionários, outros dentistas que possam trabalhar para você, nossa, isso é difícil. Você tem que ter muita inteligência emocional para lidar com isso, né? É algo que realmente não é só num curso, tem pessoas que fazem, eu já fiz, no início eu fiz diversos cursos disso, mas não é só o curso, você tem que realmente se dedicar, abrir seu coração, colocar a cara a tapa, porque nem sempre é fácil, né? E reservar um tempo do seu consultório para essa gestão. Se você não quer fazer nada disso, então você tem que achar um bom gestor para o seu consultório, porque faz toda a diferença. Senão você fica atendendo um paciente atrás do outro e você não consegue saber se você realmente está tendo lucro ou não, né? Você não consegue visualizar aquilo para você crescer, se você está crescendo, se você não está crescendo, se está só pagando as contas. Então, se você ficar só no atendimento e não tiver noção dessa parte administrativa, né, o negócio realmente não vai para frente. Então, isso eu acho eu acho não, certeza. Minha irmã é médica, a gente divide o consultório junto e eu que faço mais essa parte administrativa, ela não tem nenhum tesão, digamos assim, para isso. Então, nenhum curso hoje, pelo menos da área da saúde, ensina os profissionais a serem empresários. E isso é básico. Aliás, isso devia ser ensinado na escola. Isso é já, básico. Né? Então, como que você vai entrar numa faculdade? São faculdades técnicas, né? Você aprende a ser um bom dentista, mas você não sabe como ter o seu negócio. Isso assim, é ridículo se você for pensar. E eu vejo que isso é muito no Brasil, no exterior, não. Como você falou, desde o colégio, a criança já tem um pouco de noção de vender coisas, de dar valor às coisas. Então, tem dentista no minha clínica, no meu consultório, que fala assim, olha, eu vou atender, mas eu não sei passar orçamento para o paciente. Tá? Então, você passa o orçamento e aí eu atendo. Poxa, você não sabe vender o seu serviço, né? É uma coisa deveria ser básica, mas tem muita gente que realmente não tem, se sente travado, fica com vergonha de passar preço. Enfim, são coisas que a gente deveria aprender na faculdade e não aprende. Na vida, né? A gente aprende quebrando a cara depois quando abre a consultório. Outro dia eu estava conversando, a gente falou isso. A gente tem que se. Primeira pessoa que a gente tem que se vender é a mãe, né? É saber vender que está com fome, saber vender que quer um brinquedo. Então, assim, todo mundo é vendedor de instinto, né? Então tem que só desenvolver, mas não é desenvolvido. Eu até brinco assim, mas por que você. Eu falei uma vez para o dentista lá, mas por que você tem vergonha de passar o preço? Você acha que o preço está injusto? Porque se você acha que o seu trabalho não está valendo aquilo, realmente, eu ficaria com vergonha também de passar aquele preço. Mas se você coloca um preço de acordo com o seu serviço e assim, vale aquilo realmente o seu serviço, não tem que ter vergonha, né? E o preço tem que ser um preço justo, não tem que ser um preço exorbitante. Eu vejo dentistas que cobram preços exorbitantes, que eu fico, gente, mas não tem
por que cobrar isso, né? Você consegue ter um lucro bom e se sustentar e ter qualidade de vida com dinheiro e tudo, cobrando menos. Agora, também tem uns que cobram um valor que eu já não acho que é o que valha o serviço. Então, tem que ter um pouco desse equilíbrio também, né? Então, uma vez, uma mãe falou pra mim, nossa, mas você cobra isso tudo para tirar um siso em 10 minutos? Eu falei, mas é justamente porque eu tiro em 10 minutos que eu cobro isso, né? Se você quiser que seu, se você quiser que seu filho ficasse 1h30 com a boca aberta para tirar um siso, você não precisava pagar muito para isso, né? Pagando barato, vários dentistas vão fazer essa experiência para o seu filho. Então, o serviço você está cobrando não é o final, né? Toda a experiência que você tem no serviço. Doutora, a gente nessa semana aqui, a gente na Nacional, lançou a campanha Ossos Fortes fazem mulheres mais fortes. Até porque os nossos ossos que nos levam onde a gente quer, que dão a sustentação. Você tem alguma... Eu sei que também na Clínica Lery a sua irmã é endocrinologista, então tem um olhar para a saúde de um âmbito mais amplo, né? E qual a sua dica? Você faz alguma coisa para cuidar da sua saúde especial? Qual a sua dica para nós também? Gente, eu sou péssima para cuidar da minha saúde. Eu brinco que eu sou uma péssima paciente, eu sou realmente. Eu falo para todos os pacientes, você tem que fazer atividade física, não sei o que e tal. E eu não faço. Você tem que fazer isso, aquilo. E eu não faço. Então, assim, o meu cuidado da minha saúde está péssimo ultimamente. Minha irmã que não me ouça. Mas eu tento, claro, sempre me alimentar bem, né? Procuro, às vezes, no final de semana, caminhar no sol por conta da questão da vitamina D, que é muito importante, inclusive, para os ossos, né? Mas atividade física eu deveria fazer mais, mas infelizmente ou felizmente eu tô dando mais prioridade para os meus filhos mesmo, né? Nessa fase que eles estão, são muito pequenininhos, o mais velho tem 4, o mais novo tem 2 anos, então eu prefiro estar com eles do que fazer atividade física, e eles já me demandam muita atividade física, inclusive, né? É carregamento de bebê o tempo todo. Mas Mas uma coisa que a minha irmã mesmo fala, ela fala comida mata. Então, acho que a gente tem que prestar muita atenção no que a gente está ingerindo, no que a gente come no nosso dia a dia, né? As pessoas... Piorou muito a alimentação com o tempo, né? Eu vejo que as pessoas comem uma comida realmente totalmente industrializada, cheia de corante, cheia de coisa. E aquela comidinha caseira tá ficando um pouquinho de lado, né? Então, eu procuro ainda tentar me alimentar de uma forma mais saudável, comendo muita verdura, muita fruta e tudo, não só carboidrato, não só proteína. Eu sei que tem algumas dietas que não sou nutricionista, não vou falar disso, mas eu tento sempre balancear, né? Não ficar nem só uma coisa, nem só na outra. Então, hoje em dia, assim, o que eu faço de melhor é tentar melhorar essa alimentação, mas o resto até que eu não sou um exemplo não, viu? E são fases também, né? É uma fase, como você falou, que está dedicando às crianças e tudo tem seu tempo. Minha vida está muito corrida nessa história de atender em São Paulo, Brasília, né? De 15 em 15 dias eu vou para São Paulo e atendo em Brasília. E tem meus filhos e o marido, os meus pais, minhas irmãs, meus sogros. Então eu tenho que tentar conciliar tudo, a vida pessoal com a vida profissional. Às vezes a gente não consegue, ninguém é perfeito, né? A gente não consegue fazer tudo que a gente gostaria de fazer, mas a gente sempre tenta fazer o melhor. Mas esse equilíbrio e saber que tudo tem seu tempo, isso é muito importante, né? Calma, respira. Vai chegar a hora que vai sobrar tempo para a academia, para o fortalecimento. É importante a gente ter essa consciência. Olha, eu tenho consciência de que nesse momento vai eu estou fazendo. Na hora, vai fazer, não é? É isso mesmo. Chegar a hora. O pior é quando a gente nega. Não, eu tô fazendo um monte de coisa. Não tô, né? Então, a verdade cabe em todo lugar. É aquilo, eu poderia dormir menos e malhar, mas eu também tô preferindo dormir um pouquinho. Não, e a nossa próxima pergunta. Você acredita que as pausas são necessárias para uma carreira de sucesso? Com certeza. E isso foi uma coisa que eu errei por muito tempo. Eu falo, meu marido é o meu anjo da guarda. Ele realmente foi uma mudança de águas assim na minha vida. E ele sempre me puxa, quando ele vê que eu estou desviando, ele me puxa. E ele
me puxou numa época que ele falou assim, amor, você tá fazendo as coisas e não tá nem percebendo o resultado disso, assim. É vídeo, é atendimento, é São Paulo, é filho, não sei o que e tal. Então, é uma correria. Tem que parar, tem que perceber o que está acontecendo, se tá fazendo certo, analisar como é que foi a semana, né, os pacientes que você atendeu. É uma coisa que eu procuro fazer, que muito dentista não faz. Todos os pacientes têm meu telefone pessoal, inclusive meu telefone pessoal tá no meu Instagram, qualquer pessoa tem acesso a isso. Então, eu procuro ter esse contato direto com o paciente, perguntar no dia, como é que foi, como é que você tá, seu pós-operatório, você tá bem, tá precisando de alguma coisa e tudo. Então, acaba que se você ficar só atendendo, e criança, e cozinha, e não sei o que, e academia, e tal, você não consegue ter saúde para continuar, né? Então, quando eu tava numa fase assim, meio frenética, meu marido olhou pra mim e falou assim, olha, você não vai chegar nos seus 50 anos. Ele falou, pode parar, você não vai conseguir, você vai surtar até lá. E ele tem toda a razão. E aí eu pisei no freio e comecei, por isso, criei esses 3 períodos do dia, né, para ficar com a minha família, para ter um momento de lazer, às vezes só meu, né, fazer alguma coisa para mim, pintar o meu cabelo, que seja, fazer a unha, que seja, ou a massagem, ou tomar um sorvete, não sei. Mas algo para mim também, né? A gente não pode se excluir totalmente. Eu vejo que muitas mulheres, quando se tornam mães, assim que meu filho mais velho nasceu, foi um pouco assim. Morreu a Daniela e nasceu a mãe do Samuel. Eu não sou mais a mesma pessoa que eu era realmente antes dos meus filhos nascerem. A gente se exclui bastante, né, e dá mais preferência. A minha preferência na minha vida sempre vai ser meus filhos, não vai ser mais eu, inicialmente. Mas a gente também precisa lembrar que somos nós, e não mãe de alguém, né? E dar um pouco desse tempo pra gente, pra nossa identidade, pra gente não ter um surto também de viver pros outros. A gente também tem que viver pra gente, né? Então, eu tento sempre ter esse equilíbrio. Já fui pior, mas graças ao meu anjinho da guarda, meu marido, eu hoje consigo conciliar bem esses horários, essa divisão das coisas e ter um tempo para mim, um tempo para eles, um tempo para o trabalho, um tempo para os vídeos, um tempo para tudo. É o equilíbrio de novo aí, né, gente? Não é fácil, viu? Não é fácil mesmo, mas a gente tem que se esforçar. Esses presentes que você falou da gente se dar, né? Um momento de massagem, de lazer, de sorvete, só de respirar, de assistir um filme, de ler um livro. Eu acho que isso é parte integrante do nosso bem-estar. Porque uma pessoa, quando ela não está numa harmonia, não está no fluxo, não está equilibrada, né? Feliz, nada rende. Você pode ser o melhor profissional do mundo, mas aquilo reverbera, né? A gente precisa. E assim, eu hoje estou com os meus filhos já na vida deles, já tudo adulto, os 2 adultos, e aí a gente volta. Eu falei isso ontem até conversando com a doutora Ivana, a gente volta a ter um tempo que a gente pensava que não ia nunca mais ter. E aí a gente volta, a profissão volta a ser um esteio para você, né, jogar sua energia ali. São fases, né? Tudo é um tempo. Aproveita hoje que eles estão pequenininhos, porque daqui a pouco você vai ter esse tempo assim, bom, e agora o que eu vou fazer? Vou trabalhar de Exatamente, novo, vou voltar. mas assim, uma das coisas que a gente pensou, assim, nisso de deixar um tempo para as crianças, é porque agora que elas são pequenas, é que elas precisam mais da gente, né? Então, não, mas também não é só curtir. Agora que elas estão formando a base de tudo delas, da personalidade, do que elas acreditam ou não, das crenças. Então, se eu simplesmente largasse a responsabilidade para outra pessoa, e aí chegar lá na frente e o meu filho se torna marginal, eu não posso culpar a outra pessoa, entendeu? Eu que não estive lá. Então, eu vejo muito pai que fica culpando a escola das coisas. Eu fico assim, gente, mas a responsabilidade não é só da escola, né? Não é só do professor, não é de babá, não é de ninguém, é sua, o filho é seu. Então, eu queria ter 5 filhos, tá? Eu até vi que a minha ex-babá acabou de entrar aqui na live, ela tem 5 filhos. Ela fala pra mim, Dani, calma. Eu queria ter 5 filhos.
Só que hoje, nessa correria que eu tenho do dia a dia, eu não quero ter 5 filhos para deixar para os outros criarem. Eu gostaria de criar os meus filhos. Então, eu já vi que eu não vou conseguir ter esses 5 filhos, porque eu não vou conseguir ter tempo para eles, e tempo para mim, e tempo para o consultório, e tempo para o marido. Então, não dá, é muito injusto comigo e com eles, só colocar a criança no mundo aí para os outros criarem, eu não acho isso justo. Então, eu tô aí, claro, Vai ter uma então eu tô qualidade. aí pensando e repensando no terceiro, não desisti ainda do terceiro, não, mas 5 eu já vi que não vai dar. Então, eu acho que se você conseguir ter um equilíbrio, e você deve buscar esse equilíbrio sempre, tem que pensar nisso. Às vezes a gente vai fazendo as coisas sem pensar que quanto mais você faz, mais responsabilidade você tem, mais demanda de tempo vai ter, e menos você vai conseguir equilibrar. Então, né, tudo, gente, tudo na vida é equilíbrio, né? E o meu pai é a pessoa mais equilibrada que eu conheci na minha vida, então eu tive um exemplo maravilhoso em casa com relação a isso também. Ai, que delícia. Doutora, tem algo que você queira contar, falar, ou uma mensagem que queira deixar para as mulheres de uma forma geral, para os homens também, porque o lado feminino está em todos, né? A gente fala mulher, mas eu falo que para mim é muito um comemorar o feminino, que é o que todo mundo tem, um lado criativo, um lado delicado. Então, vamos comemorar esse mês do feminino. Então, Eu tem quero algo que a senhora queira falar deixar muito especial especialmente hoje? para aquelas que querem fazer cirurgia. Porque você falou, o curso de odontologia, ele é um curso muito mais feminino do que masculino. Mas a cirurgia bucomaxilofacial, ela é extremamente masculina. São pouquíssimas mulheres que têm. Graças a Deus isso tem crescido muito. Mas ainda se tem muito preconceito com relação a isso. Porque acha que mulher não vai dar conta, que mulher... enfim, mil motivos, né? E cada dia mais eu vejo até que os pacientes têm buscado mulheres porque nós somos mais delicadas. A gente busca ouvir mais o que o paciente fala do que os homens, né? O homem às vezes não tem tanta paciência, ou é mais, acha que é besteira e que, enfim. Então a gente é mais cuidadosa, justamente por ser mãe também, né? A gente procura acolher, a gente tem, né, essa coisa de mãe, de coração aberto e tudo. Então a gente acolhe mais o paciente, consegue cuidar do paciente, não simplesmente tratar a boca dele, né? É uma pessoa que está ali, não são dentes, não são ossos, é uma pessoa que tem coração, que tem tudo. Então, o que eu quero dizer para as mulheres que querem fazer cirurgia é: não desanimem, tá? Não é uma coisa que é feita, que é fácil, tá? A mulher entrar nesse ramo não é fácil, vai sentir muito preconceito de paciente, de cirurgiões também. Mas vale muito a pena, está crescendo cada vez mais e as pessoas estão reconhecendo cada vez mais as mulheres nessa área. Então, eu acho que só tende a crescer, assim, a quantidade de mulheres, né, na cirurgia, e eu acho que, sinceramente, a gente é muito melhor do que os homens, sabe? Então, então vale muito a pena. Tá? Eu vejo muitas pessoas que ficam um pouco desestimuladas quando vê que é uma área muito mais masculina do que feminina. Mas Doutora, só que a Mirtes perguntou se a cirurgia é feita qual somente após cirurgia? os 18. Qual cirurgia, Mirtes? Eu acho que é Ortognática? de... Não sei, não. Que a cirurgia bucomaxilofacial é o nome da especialidade. A gente faz milhões de cirurgias, né? Mas se for a cirurgia ortognática, ela tem que ser feita depois que o paciente para de crescer, não necessariamente de 18 anos. Né? Tem paciente que para antes, tem outros que param depois. Mas tem que cessar o crescimento ósseo para poder fazer a cirurgia. Bom, doutora Daniela, Eu que muitíssimo obrigada. agradeço. Adorei conhecê-la quase pessoalmente. Já era fã, agora sou mais E ainda. eu também sou fã de Está vocês, tá? participando com Porque a eu tenho gente. todos uma coleção de caveirinhas atrás, assim, no meu consultório da Nacional Ossos. Eu sou fã de vocês também. Ah, coisa boa, a gente espera poder contribuir cada vez mais com o ensino, com o treinamento, com a capacitação de profissionais e com essa explicação didática, Nossa, que essa
É essencial para um dentista ter isso no consultório, explicar para o paciente conseguir visualizar aquilo ali. Nossa, é incrível, é maravilhoso. Vocês são sensacionais. Eu que agradeço. Muito obrigada. Um excelente final de semana. Curta pode deixar. Muito obrigada. E um beijo grande para você e para Obrigada, um beijo para vocês também. Bom final de semana. Adorei estar aqui. Tchau, tchau. Obrigada, tchau, tchau.